Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, 25 de dezembro, é Natal. Nasceu o Salvador, o prometido das nações, o Messias, o ungido de Deus. Como bem diz São João no seu prólogo, que é o evangelho do dia do Natal. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele. Sem ele nada foi feito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Então o Verbo do Pai, a expressão do Pai, o agir do Pai, a palavra do Pai, é a pessoa do Filho. E foi por meio dele que Deus Pai Criador fez tudo. Tudo através do Filho, que é a palavra, que é o agir, que é o Verbo. E esse Verbo, essa palavra, essa pessoa do Filho, se fez carne no seio de Maria e hoje nasceu para nós. Para nos salvar da morte eterna a qual estávamos todos condenados. Porque nossos primeiros pais pecaram, perderam o paraíso, o céu, a comunhão com Deus. E todos nós que nascemos descendentes deles, nascemos sem comunhão com Deus, nascemos na inimizade com Deus, nascemos fora do paraíso e estávamos todos condenados a essa morte eterna, a vivermos eternamente sem Deus. Mas Deus não nos abandonou nesta desobediência, nessa morte, nesse pecado. Ele preparou toda uma história de salvação, desde Abraão. E agora essa história chega à plenitude em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, para nos reconciliar de novo com Deus, para nos devolver o paraíso, para nos recriar, para nos fazer participantes de novo da herança, da vida divina, da vida eterna, do céu. Então hoje é um dia de alegria para todos nós, porque vamos vendo as promessas de Deus se realizando. Por isso é proibido a tristeza, porque toda a liturgia do Natal é uma boa notícia. E esse menino que nasce, que é Deus, ele nasce para quê? Ele nasce para nos reconciliar. Ele vem para dar a vida por nós, para perdoar os nossos pecados, para nos salvar dessas trevas e dessa morte eterna a qual estávamos todos condenados. Como bem diz o profeta Isaías, na liturgia do Natal, da vigília da noite, que o povo que caminhava nas trevas, que jaziam na sombra da morte, uma grande luz brilhou, e essa luz é Cristo, que veio iluminar a nossa vida, o mundo, os nossos caminhos, rumo à eternidade, rumo de novo à casa do Pai. Então, queridos irmãos e irmãs, alegremo-nos. E esse menino, que é Deus, se dignou nascer numa manjedoura em Belém, porque estando ali José e Maria, porque José era da tribo de Davi, descendente de Davi, da qual, pela linhagem que dizem todos os profetas que viria o Messias. Ele tem que ir a Belém para fazer o recenseamento, porque toda a sua família era dali. E estando ali se completaram os dias da gravidez de Maria. E ali a Maria teve que dar à luz, porém não havia hospedaria. Não havia lugar para acolhimento. A cidade estava cheia. O único lugar que eles encontraram foi numa gruta, aonde se prendiam os animais. E ali nasceu Jesus. E envolto em faixas, foi colocado por Maria e José numa manjedoura, num coxo onde os animais comiam. Impressionante. Os santos padres da igreja dizem por que Maria
e José o envolveram em faixas e o colocaram numa manjedoura, porque manjedoura é o lugar de manjar, de comer, porque já estava profetizado que esse menino seria o servo de Javé, que ele seria o verdadeiro alimento que nos daria a vida eterna. Ele mesmo diz depois, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem se alimenta de mim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna. Então ele nasceu e foi colocado na manjedoura para mostrar que ele é o verdadeiro pão descido do céu, o verdadeiro alimento de vida eterna. E quem se alimentar da sua palavra, do seu corpo e do seu sangue, terá a vida eterna. Também, segundo a tradição, os cordeiros, quando nasciam, que eram, perfeitos, também eles eram todos enfaixados para não se machucarem, porque o sacrifício perfeito deveria ser do cordeiro perfeito. Então, os donos, porque valia muito dinheiro, um cordeiro perfeito, sem mancha, sem machucado, sem nada, perfeitinho, valia muito para o sacrifício, era um bom dinheiro. Então se cuidava bem desses cordeiros. Então eram todos enfaixados e colocava nessas manjedouras, nesses presépios, porque ali ele estava mais protegido, porque a manjedoura era um coxo grande, normalmente cavado na pedra ou de madeira, e ali o cordeiro estaria protegido. Então Maria também enfaixa o seu cordeirinho Jesus Cristo e o coloca ali, como dizem os santos padres, já mostrando que esse cordeirinho vai ser para o sacrifício da cruz. Ele vai ser para ser sacrificado, para derramar o seu sangue pelos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, para nos dar vida nova, vida eterna, para nos tirar da morte, para nos tirar do domínio da escravidão, do pecado, dos vícios, do inimigo, para nos dar essa vida em Deus, essa vida divina, essa vida nova. Então, queridos irmãos e irmãs, toda a liturgia do Natal é uma boa notícia do amor de Deus, que se fez homem, que assumiu a nossa natureza, a nossa condição humana, para carregar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas trevas, todas as nossas culpas, para nos dar um coração novo, um espírito novo, para nos dar a possibilidade de amarmos, de perdoarmos, de sermos felizes, para termos essa vida divina, essa vida nova. Foi para isso que ele assumiu a nossa natureza, para redimir. E morrendo e ressuscitando, ele vai nos dar a possibilidade de não ficarmos eternamente na morte, mas de termos a esperança de uma vida eterna. E os primeiros a quem foi anunciado essa boa notícia foram os pastores, que estavam nos campos com seus rebanhos. E por que foi anunciado esses pastores? Será que eles eram os melhores? Não. Os pastores naquela época eram considerados impuros, indignos. Não cumpriam os preceitos, viviam nos campos, ainda com seus rebanhos à noite nas montanhas, no frio, eram acusados de bestialismo. Então eles eram considerados impuros. E não podiam entrar no templo nem na sinagoga, eram impuros. Como os cobradores de impostos, como as prostitutas. Era um povo excluído do culto religioso. Não tinha acesso nem ao culto religioso. E foi a esses pecadores impuros que primeiro os anjos anunciaram a boa nova. Nasceu hoje para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Ide a Belém e encontrareis lá na manjedoura, na gruta, o menino, a sua mãe. Então foi a esses que primeiro foi anunciado, mostrando que Jesus Cristo veio para os pecadores, para os fracos, para os impuros, para os excluídos, para os pobres. Ele não nasceu num hotel 5 estrelas, porque ali não havia espaço, porque ali estavam os ricos, cheios de dinheiro, abastados,
que não precisavam de Deus, que não procuravam a Deus, que se sentiam importantes, os melhores. Então, mas se hoje alguém se sente fraco, pecador, indigno, impuro, ânimo, coragem, ele quer nascer aí, nessa gruta, nesse presépio, nessa manjedoura, porque ele veio para isso. Ele mesmo diz: eu não vim buscar os bons, os justos, eu vim buscar os pecadores. Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Como diz a primeira e maior de todas as bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Os pobres de Javé, o resto de Israel, aqueles que sabem que são fracos, tendo dinheiro ou não tendo, não importa, mas que se sentem fracos, necessitados do perdão, da misericórdia de Deus, porque sabem que sem Deus nada é. Então, queridos irmãos, o Senhor veio para nós, fracos, pobres, pecadores, porque sabe que nós precisamos, porque sem Ele nada somos. Então, coragem e ânimo. Sem Deus, quem somos nós? Nada. Não conseguimos amar, não conseguimos perdoar, não conseguimos ser santos, fazer o bem. Só com a graça de Deus. E foi para isso que Jesus Cristo veio, para nos dar essa vida nova, essa vida divina, para nos tirar da morte, para nos tirar do sofrimento, da angústia, da tristeza, para nos fazer passar a uma vida nova, nos dando a chance de amar, de fazer o bem, de perdoar. Tudo por graça de Deus, que nos enviou o seu Filho, nascido de Maria, no Natal. Alegria, irmãos. Proibido tristeza, porque o amor que Deus tem por nós, manifestado em Cristo, é bem maior do que todas as nossas dificuldades, problemas e sofrimentos. Alegria. O Senhor verdadeiramente nos ama e nasceu para nós. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Natal!